Graça e paz, aqui estamos em mais um vídeo. E eu acredito que esse até agora tem sido um dos vídeos mais esperados e aguardados aí em nossas redes sociais. E qual é a pergunta? Existe maldição hereditária? Será que existe base bíblica que dê força ou ênfase a essa doutrina? Então, através desse vídeo aqui, tentaremos analisando o contexto bíblico, fazendo uma boa exegese dos textos e conversando um pouco sobre esse assunto aí, que existem várias opiniões, ou seja, as opiniões se divergem. Tem aqueles que acreditam que existe, outros não acreditam, isso é coisa que inventaram. Então vamos ver isso não na base do achismo ou até mesmo na base daquilo que eu ouvi dizer, ou eu ouvi falar, ou tal pregador, ou ensinador de renome disse. A gente vai analisar isso dentro do contexto bíblico, ou ao menos tentaremos fazer isso, claro, e com toda a humildade. Eu acredito que iremos aprender e crescer mais um pouco na palavra do Senhor. Já quero dizer aqui, se você ainda não segue nossos perfis nas redes sociais, nos ajude. Eu tenho um perfil no TikTok, Gerion Moraes, Cristãos que Pensam. Agora tem uma novidade, eu também criei uma conta lá no Kawaii. Também é Gerion Moraes, Cristãos que Pensam, lá no Kawaii também. Então nos ajude, siga os nossos perfis. Você fazendo isso vai estar me incentivando, me dando mais força para que eu continue trazendo bons conteúdos bíblicos, teológicos, questionamentos, polêmicas. Me ajude e tenha certeza que tentaremos fazer o melhor, porque você merece. Se você acompanhou, acho que foi a minha última postagem, acho que foi no TikTok, eu falei que estou investindo em algumas coisas, estou elaborando ainda um cenário, coisa bacana, boa, para que nossos vídeos tenham uma melhor qualidade, tá bom? Então, tenha um pouquinho de paciência, que aos poucos chegaremos lá. Eu também tenho um canal no YouTube, tá bom? O canal no YouTube é Gerion Moraes, Teologia para Todos. Lá também a gente tem vídeos de estudos bíblicos, alguns assuntos. Vá lá, se inscreva, deixe o seu joinha, o seu like e também deixe o seu comentário. Também divulgue nossos vídeos, compartilhe, porque eu tenho certeza que irá ajudar e auxiliar alguém. Bom, vamos entrar de fato aí neste assunto que é tão falado, né? Que é o assunto a respeito da quebra da maldição hereditária ou da maldição hereditária. Será que isso existe mesmo dentro do contexto bíblico? Eu vou ler alguns versículos durante esse vídeo aqui e espero que você tenha um pouco de paciência e também analise os textos que irei citar aqui e falar um pouco a respeito deles. Por exemplo, a Bíblia diz lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 20, Êxodo capítulo de número 20, versículo 5 e versículo 6, diz assim: Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles, note isso, daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, observe que um dos textos que é usado para dar ênfase nessa suposta doutrina da maldição hereditária é esse texto que ora acabamos de ler. Mas o problema é que, na maioria das vezes,
esses que defendem essa doutrina da maldição hereditária, eles não concluem, eles não lêem o texto por completo. Por isso que eu dei ênfase no versículo 5, na última parte, que diz: até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, ou daqueles que me aborrecem, ou daqueles que me desobedecem. A gente tem que entender algo aqui. Falando sobre maldição, né? Daqui a pouco a gente vai dar continuidade no raciocínio aqui desse texto. Falando a respeito de maldição, existe uma maldição hereditária, mas de toda a humanidade. E que maldição é essa? É a maldição do pecado. Todo homem é pecador. E de quem nós herdamos isso? Herdamos isso de Adão. Então toda a humanidade herda essa natureza pecaminosa, essa suposta maldição do pecado. E quem foi que quebrou essa maldição? Quem foi que aniquilou essa maldição no pecado? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz na Epístola aos Romanos, capítulo 5, e no versículo de número 17. Olha o que Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo de número 5, versículo 17. Analise você aí o que a Bíblia diz. Diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O que Paulo está ensinando aqui à igreja? Porque se pela ofensa de um só, e quem é esse? E quem é esse? É Adão. Se pela ofensa de Adão a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça. Através de quem? De Cristo Jesus. É bom a gente notar que essa doutrina, essa suposta doutrina de quebra de maldição, não existe na história da igreja, nem desde os pais da igreja, no começo, quando a teologia estava sendo formulada, não existe na história nada a respeito dessa quebra de maldição hereditária ou dessa maldição hereditária. Isso é algo recente, aí dos anos 70, 80, 90. Se você tiver curiosidade, pesquise um pouco a respeito disso, porque é uma série de doutrinas, invenções, modismos que inventaram para colocarem no meio da igreja, que a gente sabe qual é a intenção disso tudo. Então você tem que estar dentro do contexto bíblico. Analise a Bíblia. Cuidado. Voltando aqui para o texto de Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6, eles usam esse texto falando que Deus visitará as gerações até a terceira, quarta, quinta, enfim. Só que a gente precisa entender que a Bíblia usa alguns tipos de linguagens e a gente tem que tomar cuidado e se atentar a isso para que a gente tenha uma boa interpretação. E claro que está usando aqui uma hipérbole, algo que remete ao exagero, né? Não que vai acontecer, que se o meu pai fez algo, isso eu vou fazer, envolvendo questões espirituais. A gente vai ver um pouco a respeito disso aí, tratar um pouco, para que a gente entenda se envolve questões espirituais, comportamentais, psicológicas, enfim. Eu estou notando aqui que não vai dar para a gente conseguir falar sobre tudo isso em apenas um vídeo de 10 minutos, né? Então eu vou fatiar esse vídeo aqui e vamos ver se na segunda ou terceira parte a gente consegue, tá bom? Não deixe de assistir o próximo vídeo para que a gente venhamos continuar com o raciocínio sobre a quebra de maldição. Até o próximo vídeo.